Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu vou esclarecer algumas questões aqui em relação ao pão, o preparo do pão, principalmente em relação ao fisílio, que é uma fibra, vai ajudar você a trabalhar a liga em relação ao seu pão, né? Ou qualquer outro tipo de massa. Normalmente é utilizado o fisílio nesse estado que ele se encontra, o estado seco, né? E às vezes as pessoas se perdem em relação à quantidade de água, o pão não dá muito certo, fica com pouca maciez, a massa quebra muito. Então nós vamos utilizar ele aqui de forma diferente. Dentre outros ingredientes, vou fazer um pão mais proteico, ou seja, ele vai ter uma quantidade maior de proteínas e vitaminas. Então vou utilizar alguns grãos inteiros. Poderia estar usando a farinha, mas quando você compra a farinha de alguns grãos, normalmente elas perdem com muita facilidade aquilo que ela tem como nutriente. Então eu tenho aqui o gergelim preto, tá? O gergelim mais escuro, o gergelim branco. Eu já dei uma tostada, eu acho que ele fica mais saboroso. Eu tenho aqui a chia em grãos, nozes picadinha. Eu tenho aqui a semente de girassol, tá? Então eu tenho aqui 100 gramas de semente de girassol, 80 de chia, 100 de gergelim branco, 30 de gergelim escuro, 50 de nozes, tá? Aí eu vou colocar cardamomo aqui já em pozinho, tá bom? Do fisílio eu tenho aqui 20 gramas de fisílio. Depois eu vou ter aqui o fermento químico, 20 gramas, o sal, 10 gramas e a farinha de amêndoas, 300 gramas, tá bom? O fermento eu já vou colocar aqui, vou acrescentar na farinha. Os outros grãos também, tá? Mas antes de chegar lá, vamos preparar aqui o nosso fisílio. Eu vou colocar 20 gramas de fisílio e vou colocar 200 ml de água, tá? Então seria 100 ml para cada 10 gramas de fisílio, tá bom? Então a gente vai acrescentar 200 ml, a água está fervendo, tá? E vou misturar. Então você vai observar uma boa transformação aqui do fisílio. Não se preocupe que depois você vai conseguir misturar ao restante da sua massa com tranquilidade. Para que eu possa misturar, eu preciso que o fisílio esteja um pouco mais frio. Ele não pode estar tão quente. Veja que ele vai emulsificando e vai pegando uma textura, tá? Uma textura viscosa, que é o que ele faz. Inclusive as pessoas que se encontram com problemas de intestino, ele vai ajudar bastante. Aquelas pessoas que têm dificuldade de comer fibras, ele é uma fibra interessante para estar acrescentando na sua alimentação no dia a dia, tá bom? Então tá aqui. Eu vou agora esperar um pouquinho, vou deixar ele descansar. A textura dele lembra bem um ovo batido. Então a pessoa que não quer utilizar ovos na receita, utilizaria aqui o fisílio com tranquilidade para ele poder dar essa textura, tá? Então enquanto ele esfria aqui, nós vamos fazendo o restante dentro da nossa receita. Vamos acrescentar aqui, eu já coloquei aqui o fermento, o cardamomo, é opcional, viu gente? Eu acho que pão ou um pãozinho que lembre aquilo que mais agrada o seu paladar. O gergelim escuro, o gergelim clarinho, a semente de girassol, pode ser semente de abóbora, o que você tiver. Crie uma receita que agrade o seu paladar, tá?
Eu vou utilizar aqui a chia, as nozes e vamos misturar. Mistura bem. Eu posso fazer um pão doce também, tá? Eu posso colocar aí o eritritol, a estévia, o xilitol. O xilitol não vai adoçar muito, mas é uma possibilidade. Como nós vamos utilizar aqui o fermento químico, eu não vejo a necessidade de acrescentar um adoçante, tá? Mas há quem goste, quem prefira que isso seja feito dentro da sua receita. Poderia utilizar também o fermento biológico, tá? Aí ele tem todo um processo para você deixar dar uma fermentação, uma prévia fermentação, para que você possa utilizar. Aqui eu vou utilizar o sal direto na receita. Depois que eu já misturei todos os ingredientes, eu entro com o sal. Misturo bem, procuro espalhar bem na sua mistura. Poderia estar dissolvendo na água também, isso fica a seu critério. Bom, tá reservado aqui. Então, olha aqui o nosso fisilho, como ele vai encorpando, ele vai assumindo uma consistência que você pode utilizar nas suas receitas, tá? E isso tudo vai facilitar o trabalho e a sua massa. Ela vai ficar mais preenchida, vai ficar mais macia. E são alguns truques que a gente vai aprendendo conforme a utilidade de alguns produtos, tá bom? Agora, nós vamos entrar aqui com a goma xantana. Ela vai proporcionar para a sua receita uma melhor qualidade, tá? Para isso, eu preciso que a goma xantana esteja, de certa forma, bem diluída. Senão ela vai acumular em alguns trechos da sua mistura e não vai ficar muito interessante. Então, para que ela possa ser diluída com facilidade, eu vou colocar aqui 3 gramas de goma xantana. Poderia pôr mais até, sabe? Mas como eu já coloquei mais fisilho, então a goma xantana aqui vai ser numa quantidade menor. 3 gramas. E junto dela eu vou acrescentar o azeite ou a gordura da sua preferência. Pode ser o óleo de coco também. Por quê? Porque vai me facilitar a diluição da goma xantana. Vou colocar aqui 30 gramas de azeite. Vocês vão observar que para diluir vai ficar muito mais fácil. Vai simplificar o meu trabalho aqui. E a hora que eu levar para a minha receita, vou distribuir essa condição da goma xantana uniformemente, ó. Tá? Então, fica fácil de você distribuir essa condição da goma xantana. E pondo direto na massa, com certeza você vai ter, dentro disso tudo, um ou outro trecho que vai concentrar mais. Ou às vezes fica até a bolinha da própria goma xantana e fica desagradável, tá? Então, diluindo bem aqui. Vamos lá, então. Então, aqui a nossa mistura. Agora eu vou acrescentar a gordura aqui com a goma xantana, tá? A ordem não necessariamente seja essa, você que vai sentir na sua receita, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão para que você possa trabalhar os ingredientes dentro
da sua massa de pão, tá bom? Bom, agora coloquei as luvas, tá? Até para poder mexer com mais tranquilidade nos ingredientes. E vou entrar aqui com o meu Psyllium já hidratado, tá? Vou acrescentar ele todo na receita aqui, ó. Se você for fazer uma quantia menor de pão, vai ter que diminuir aí o Psyllium também, tá? E proporcionalmente a água em relação ao Psyllium. E aqui, assim, eu vou misturar até que isso tudo fique bem homogêneo, tá? A quantidade de água depois é que eu vou acrescentar a mais. Ou o leite, se você preferir. Mas eu imagino que para uma dieta, o que você puder enxugar em termos de calorias, vai facilitar, tá bom? Como eu quero um pão mais proteico, eu vou acrescentar aqui ainda ovos, tá? Então, observe que já tá dando ponto aqui na minha massa. Ó. Você já consegue modelar com a mão. Então, aqui você pode estar fazendo o pãozinho no formato que você preferir, tá bom? Eu prefiro, dessa consistência da massa, deixar ela um pouco mais líquida para fazer em forma, tá? Eu vou utilizar essa forma aqui, já com um papel para evitar de grudar na minha forma e estragar minha forma. Poderia fazer numa forma ou outra, se você tiver aí, que possa desgrudar com facilidade. Ele normalmente não gruda tanto, mas sempre gruda um pouco. E toda vez que você lava essas formas com algum abrasivo, ela acaba estragando rapidamente. Uma questão de durabilidade do seu material, tá? Então, aí aqui eu vou entrar com a quantidade de água suficiente para que meu pãozinho fique numa consistência como se fosse a consistência de um brownie, de um bolo, tá? Então, fora a água, eu vou entrar depois aqui com os ovos. Então, vá aos poucos com a sua água ou o leite de coco, pode ser o leite de castanhas ou o leite de vaca, o que você preferir, tá? Tô pondo aqui mais ou menos 100 gramas de água. Pronto. Agora eu vou entrar aqui com os ovos, tá? Tô utilizando aqui 4 ovos batidos para facilitar a minha mistura aqui, tá bom? E agora eu vou misturar com a massa. Ela logo vai pegar uma outra consistência. Parece que não vai dar certo, né? Mas vai. Você tem que lembrar aqui que você acrescentou a chia e não hidratou ela antes, tá? Então, com certeza ela vai trazer essa consistência que eu preciso também pro meu pãozinho. Existem muitas formas de você estar agregando o produto pro seu pão. Existem muitos ingredientes que ajudam você a trabalhar essa textura. Então, procure misturar bem, que a sua massa fique bem homogênea. Não deixe ficar carocinhos, né? Bolinhas como estas, né? As bolinhas. Então, evite, misture bem, tá? Pode misturar com a mão, já que você está com a luvas, né? Então, vai chegar onde você precisa. Quando eu não quebro as sementes, eu aproveito mais a condição do grão, né?
O óleo do grão, ele é fotofóbico, então quanto mais quebrado a castanha, mais quebrada, mais rápido ela perde a nutrição dos seus óleos, né? Então quando eu ponho inteira, eu consigo manter isso por um pouco mais de tempo e aproveitar melhor na minha alimentação, tá bom? E aqui vai direto para minha forma, tá? Minha forma aqui tem de 25 por 8, tá? Pode ser outro modelo de forma também, isso fica a seu critério. Lembrando que o papel aqui é para ajudar a não grudar na minha assadeira, né, excessivamente. E vai espalhando, ajeitando a sua massa. Isso já não é segredo, né? Cada um pode em casa fazer direitinho do jeito que achar melhor. Ah, mas eu gosto de amassar o pão na mão e modelar na mão. Então aí você vai colocar menos líquido, tá? Ou não coloque ovos e assim por diante. Se você vai precisar dos ovos, então calcule antes a quantidade de ovos. Se eu fosse fazer, eu pararia ali naquele trecho onde eu já tenho a água acrescentada e a minha receita estava firme, modelando na mão, tá? Então ali era suficiente para você estar colocando. Quando a gente passa a espátula ou a colher, a tendência é grudar na superfície da colher, né? Para que isso não aconteça, eu vou umedecer a minha colher na água, ó. E aí eu consigo passar sem grudar e alisar o meu pãozinho, deixar ele bonitinho, tá? Lembrando, e aí, antes de ir pro forno, meu forno tem que estar ligado, pré-aquecido, para que eu possa trabalhar o fermento químico, tá bom? Eu poderia trabalhar com o fermento biológico, também deixando o forno aquecendo, mas colocar ao forno só depois que ele crescesse um pouquinho mais. Então, eu tô trabalhando uma massa como se fosse a massa de um bolo. Ele vai direto pro forno para assar, tá bom? Então, daqui 40 minutos, mais ou menos, a gente retorna. O nosso pãozinho já assou. Eu coloquei aqui 50 minutos, tá quente. E para desenformar, eu vou ter que esperar ele esfriar. Se você desenformar com ele tão quente, vai quebrar o pãozinho na metade, tá? Olha que bonito que ficou. Ó, macio. A casquinha aqui crocante. Tá? Olha que delícia. Bom, eu espero que você acerte o pãozinho. Na dúvida, entre em contato comigo. É só fazer uma pergunta, deixar aí em meu canal, ative o sininho e seja feliz.